Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre o Bari 11. Vamos dar uma olhada nele, ver como é que tá aí mais um mês do fundo e ver se tem alguma coisa que tem que se preocupar ou não. Esse fundo, pessoal, ele tá muito bem alocado, né? Tá praticamente 100% alocado. Não tem, a cota tá um pouquinho abaixo do VP, então ele não consegue fazer emissão e tudo. Tá meio travadão, sabe? Tá meio travadão aí. Mas vamos aguardar para ver aí. Quem sabe, né? Se ele continuar mandando, mas se ele continuar mantendo esse patamar de dividendo, se ele consegue aí tirar um pouco a cabeça para fora da água para fazer mais uma emissão, uma coisa do gênero e tal, não seria uma má ideia. Enfim, o que esse fundo faz? Né? O que o Bari 11 faz? Ele é um fundo focado em CRIs pulverizados. O que é o tal do CRI pulverizado? É legal, eu sempre falo isso no início dos vídeos para vocês entenderem, porque senão vocês vão ficar, tipo, pô, não vão entender o produto. Se você não tem na sua cabeça o conceito do CRI pulverizado, você não consegue entender o Bari. De fato. Se você não sabe o que é CRI pulverizado, é impossível entender esse fundo. O que é o tal do CRI pulverizado? De forma extremamente simples e tranquila para vocês entenderem. Imagine que eu tenho contratos de financiamento imobiliário de pessoas físicas. Então eu tenho lá o Zezinho que comprou um apartamento, o fulano, o ciclano e tal, e no final das contas eu juntei aí, vou exagerar, 100 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, juntei 100 pessoas aí que tem contratos de financiamento, emprestando dinheiro para essa galera. E aí eu quero adiantar esse fluxo, até porque eu crio você adianta um fluxo futuro. Aí o que eu faço? Eu pego esses 100 contratos de financiamento, empacoto eles num CRI e faço um CRI onde quem está pagando esse CRI, né, o lastro desse CRI, é esses contratos, é o fluxo desses contratos. Então acaba que você tem um CRI com 100 devedores dentro dele. Basicamente isso. Então esse é o tal do crédito pulverizado aí, onde você tem vários devedores. É uma modalidade que eu acho bem interessante, porque do jeito que está desenhado, do jeito que o negócio é desenhado, você tem uma proteção, porque beleza, nesse universo de 100 devedores que a gente tem dentro de um CRI que estão lá pagando as parcelas, você vai ter nesse universo 100 pessoas, você vai ter 20 que não vão pagar, outras 20 que vão, putz, esse mês não vai dar, só no próximo e tal, mas no restante você vai ter aí 60 pessoas segurando o rojão. E lembrar que esse tipo de CRI ele tem vários testes de estresse e tal, para ver se vai segurar, se não vai segurar, enfim, o negócio é bem desenhado para suportar períodos de inadimplência. Tem fundo de reserva, por exemplo, no caso do Bari, tem fundo de reserva de 12 pagamentos e tal, enfim, tem uma pegada bem interessante. Eu acho legal, eu não acho ruim esse tal do crédito pulverizado. Eu prefiro dividir o risco da operação em várias pessoas pagando do que ter, tipo, depender de um fluxo apenas, né? Claro, tudo tem seus prós, seus contras e tal. Aqui, como é muito financiamento imobiliário, a gente tem que acompanhar isso aí, tem que acompanhar a inadimplência. A inadimplência veio crescendo um pouquinho nos últimos meses, vamos vigiar isso aí. Mas, de toda forma, eu acho interessante. Eu acho um modelo de negócio interessante. E quando se fala de crédito pulverizado, esse é o fundo que é a cara do pulverizado, né? Carteira praticamente só disso. O fundo pagou 1,40, que dá um yield mensal aí de anualizado, né? Um yield anualizado de 18% aí. Tá bom, não tá ruim não, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter esse nível de pagamentos, né? Ele é muito paradão, viu, pessoal? Então ele coloca movimentações, não tiveram movimentações dentro do mês, eventos subsequentes, ele está praticamente 100% alocado. E o que acontece? No CRI, você tem lá o recebimento de duas coisas, né? Você tem juros de um lado vindo, e os juros o fundo distribui, e você tem a amortização. A amortização não pode distribuir para a gente. Então o que acontece? Todo mês vem juros, ele pega esses juros, distribui, vem a amortização, ele pega essa amortização e reinveste. Então, ele fica. Hoje, ele está só reinvestindo as amortizações, não tem caixa parado, né?
Se ele conseguisse, né, tirar um pouco a cabeça de fora da água para fazer uma emissão e tal, ainda mais que um fundo desse tem 500 milhões de patrimônio, seria muito bom para ele conseguir crescer e pulverizar ainda mais a base de crédito dele, deixar ele cada vez mais diversificado. Enfim, então, como vocês viram aqui, tanto em movimentações quanto em eventos subsequentes, o fundo está bem paradão. Cenário aqui, ele faz um leve comentário a respeito da cenário macro. A gente tem lá queda do preço do petróleo, temos a questão da deflação no Brasil, e um ponto que me deixou, digamos, chateado foi que ele não fez nenhum tipo de comentário a respeito da deflação, como é que vai impactar o fundo. Eu acho, pessoal, os fundos têm que fazer comentários sobre esses momentos, porque nem todo cotista vai conseguir fazer uma leitura e tal. E pelo que eu vi aqui, não tem proteção contra a deflação. Porque se tivesse, ele teria falado. Né? O que eu estou percebendo nesse momento? Quem tem proteção contra a deflação, só falta escrever uma página, pegar uma página do relatório, fonte, tamanho 72 e escrever, temos proteção contra a deflação. E quem não tem, fica caladinho e meio que, tipo, não vamos falar desse assunto não, deixa esse meio pra lá. Eu vejo isso. Então, no caso, a gente vai ter pode vir a ter de 2 a 3 meses de deflação, e eu não sei, né, de forma clara, se tem proteção ou não contra a deflação. Eu acredito que não tenha. De toda forma, ele coloca, né, que algum alento para os cotistas é que o fundo tem 37% dos seus ativos atrelados ao IGPM e detém reservas acumuladas. Basicamente o que ele está falando aqui, falando, olha, cara, a parcela de IPCA vai puxar o fundo para baixo, mas eu tenho reservas aqui e tem a parcela atrelada ao IGPM, tá tudo bem e tal, mas tá. Eu acho que não falar, né, dos efeitos, eu acho muito feio isso, pessoal. Eu sinceramente, eu não gosto quando o fundo imobiliário tem algum evento de estresse que é extremamente claro na nossa frente. Quando eu falo evento de estresse, entenda-se só para os pagamentos, que para os devedores é maravilhoso uma deflação, vai dar para a galera dar uma respirada, mas é um momento que afeta os rendimentos do fundo, cria uma dinâmica dentro do fundo. E aí o gestor não vira e jogar limpo com o seu cotista, você fala assim, vem cá, cotista, vem cá, senta aqui no colo do tio, vamos conversar. Olha, cara, pode ser que venha ter 3 meses de deflação, e aí a renda que está sendo 1,40 pode ser que caia. Só que, para não cair, eu tenho uma reserva de 80 centavos. E olha só, eu tenho também operações atreladas ao IGPM, mas olha só, cara, se eu tiver que reduzir um pouco a distribuição para a gente passar nesse momento, eu irei fazer. Ele não faz esse tipo de comentário, galera. Ele não faz, não tem essa conversa. Não tem essa conversa. Então, é complicado, é complicado. Eu acho que os gestores têm que aprender a conversar mais com o seu cotista, chamar seu cotista e falar, olha, cara, tá vendo esse momento? Então, nós vamos passar nesse momento desta maneira, o yield projetado é para cair, ou para subir, ou para manter dessa forma. E com isso você consegue planejar seu investimento, porque uma coisa a gente, se vocês estão aqui assistindo o canal, eu que estou investindo, você que às vezes está assistindo um research, que vai te passar um insight um pouco melhor e tal, mas imagina o cara que tá começando no mundo de investimentos, ou então ainda não tem tanta experiência, e aí ele vai e compra um fundo, não tô falando nesse, mas compra um fundo, e aí no mês seguinte, por conta de uma deflação e tudo mais, o rendimento que era, sei lá, 1,40, cai para R$1. O que esse cara vai fazer? Ele vai falar, uai, mas o que está acontecendo? Ele vai ficar perdido. Então, eu acho que os gestores têm que passar esse bate-papo, independente do nível do cotista, né, digamos assim. É uma coisa que é engraçado, que eu aprendi isso. Eu achei muito legal essa frase que falaram comigo uma vez. Isso com aquele pessoal que fez a live comigo, com o Barone, o pessoal do Betra, aqueles advogados lá da Direita de Faria. Eles colocaram o seguinte: nós escrevemos nossas peças de forma que uma criança de 5 anos consiga entender e ficar ciente do que está acontecendo. Então, eu acho que os gestores de fundo imobiliário deveriam usar mais isso. Vamos escrever um negócio fácil pro cotista, vamos mostrar pro cotista o que vai acontecer dentro do fundo. Porque o cara que tá dentro desse fundo, porque gosta desse fundo, ele não vai vender o fundo. E se vender também, dane-se. O gestor não tem que se preocupar com a cotação no secundário. Não dane-se, caiu, subiu. Pô, paciência, renda variável. Agora, se o gestor que vai falar, não posso falar disso aqui porque a cotação vai cair, cara, faz um bom trabalho que o seu cotista vai reconhecer o trabalho. E aí a cotação vai ficar sempre acima do VP, igual a gente tem vários fundos aí que o pessoal gosta bastante, que dificilmente ficam abaixo do VP, ou no VP, né? Então, assim, tá muito ligado também a rendimentos, mas quem faz um bom trabalho aí e vem e conversa e tal, explica relatório de altíssima qualidade, não sofre esses problemas. Enfim, paciência.
Aqui no canto, alguns dados gerais dele. Ah, fundo aí indo para o seu quarto ano. Tem uma taxa de administração bem puxada, 1,3 aí sobre o PL. É caro, muito caro. Tá na hora, né, dona Bari? Vamos reduzir isso aqui para próximo de 1%, porque, né, tá meio altinho isso aí. Taxa de performance também nem tinha nem que existir. Tira isso aqui. É a minha briga diária aqui, né, pessoal, para a gente conseguir reduzir essas taxas dos fundos imobiliários, né? Enfim, fundo distribuído em 40, a gente vê aqui os acumulados dos últimos meses. Ele vem entregando bons rendimentos, bons rendimentos. Ele tem o rendimento médio dele aqui, que fica algo próximo de 1,25, que foi a média, né? A gente vê aqui. Mas ele vem pagando bons rendimentos, né? É bem interessante isso. Ele coloca, né, que a Constituição barra utilização de reservas, esse mês utilizou reservas. Minha visão pessoal, dando o meu pitaco agora, se eu fosse gestor, não usaria reservas nesse momento, eu guardaria o máximo possível para passar por esse momento de deflação, e aí passou, foi igual, vai depender muito de análise de mercado e tal. Eu já acredito que são 3 meses de deflação. Tinha gente lá atrás, no início do mês, alguns influencers e tal, que estavam falando, não, é só um mês de deflação, olha só esse gráfico aqui, que nos últimos X anos foi só 7 meses de deflação, e aí quem diria, né? A gente já está indo para o segundo seguido, e setembro está logo aí, e tudo indica que setembro pode ser que tenha também. Então, assim, às vezes é aquela coisa, né? O pessoal fala, né? Rendimento passado não é garantia de rentabilidade futura. Então, também, eventos passados não são garantias de que eles vão se repetir no futuro. Então, eu acho assim, às vezes, se eu fosse gestor, iria ter distribuído o mínimo possível aqui, botava do dividendo médio aqui de 1,25, botava o restante no bolso e falava com o cotizado, cara, tô represando aqui pra gente passar por esse momento, mantendo pelo menos a média aí. Enfim, minha visão, né? Aqui um pouco do yield médio também, pagando bem. Cota no secundário, não vou passar por isso. Liquidez dele é ok, não tem muito o que falar assim de liquidez dele, não. Dando próximo de 1 milhão por dia, tá tudo tranquilo. A questão que eu comentei com vocês, entregou 110% do resultado distribuído, então ele gerou aí um pouco abaixo do que ele distribuiu, né? Ele comenta um pouco da questão dos indexadores, a gente vê aqui, vamos por essa tabela que eu acho mais fácil. IPCA mais 55% da carteira, IPCA mais 6,81%, 55% da carteira, e GPM mais 8,75%, uma taxa bem boa essa do GPM, 28% da carteira. Então, basicamente, o grosso é isso aqui. Aí tem um pouquinho em DI+, que é KDI, enfim, tem uma mixaria aqui em outros pontos, mas o grosso, né, digamos assim, tá tanto no IGPM quanto no IPCA. Aqui um pouco de uma forma mais gráfica e tal. A carteira dele, somente crédito, o grosso está em crédito pulverizado, né, conforme eu comentei com vocês. Então ele coloca, os créditos pulverizados contam atualmente com 1.071 créditos, com ticket médio de R$223 mil. A maioria dos créditos são de aquisição residencial, que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, com concentração na região sudeste, indexados ao IPCA, com taxa média de juros de 11,3% ao ano. A razão do saldo devedor sobre o LTV, né, é de 71%. No entanto, 24% da carteira tem co-obrigação da cedente de crédito. Excluindo os co-obrigados, o LTV médio da carteira é 63%. O que é isso aqui, ó? Co-obrigação da cedente. Conforme eu falei com vocês, né, você tem lá o crédito, você empacotou esses créditos e fez o CRI. Quando você tem co-obrigação, lembra lá atrás que eu falei que eu peguei 100 financiamentos e empacotei? Então, se der a cagada, eu vou ter que pagar, eu tenho a co-obrigação. Então, não é simplesmente, vou empacotar aqui esse negócio e, meu amigo, dá meu dinheiro aqui, vazei. Se der merda, o problema é seu. Não é bem assim. Se der merda, você vai ver, volta aqui, deu cagada. Paga aqui, entendeu? Basicamente isso. Então, é uma segurança a mais aí pro seu cotidiano, pro crisista, no caso. LTV médio da carteira. Ele coloca, né, sobre a questão de atraso. Pessoal, atraso não representa problema. Lembra que eu falei, né? São 100 pessoas dentro de um CRI. Se 20 deixar de pagar, não tem problema. Tem 80 caras pagando. E aí, uma coisa compensa a outra. Ele até coloca, os CRIs são estruturados prevendo possíveis atrasos no recebimento dos créditos. E por isso, contra uma garantia adicional, um fundo de reserva e uma simulação de stress test, que permite o pagamento do CRI mesmo com parte do lastro em atraso. E aqui ele traz um pouco
como é que tá o atraso. Aí ele coloca, o atraso de 180, acima de 180 dias, dificilmente você consegue pegar ele de volta, né? Ele praticamente, você meio que já era, perdeu. E aqui tem um gráfico que eu acho mais interessante. Ele coloca o volume da carteira, atraso mais 60 dias, a gente vê que vem crescendo, né, de um ano para cá, cresceu um pouquinho, né, mas de toda forma cresceu. Aqui um pouco do histórico da faixa por atraso, a gente vem acompanhando isso, o atraso acima de 180 dias, olha como é que ele vem aumentando, de um ano para cá ele quase que triplicou. Vamos ficar vigiando, vamos ver se esse atraso não vai ter não vai disparar. Esse momento de deflação é muito bom para esse pessoal conseguir dar uma respirada, tirar a cabeça de dentro d'água e conseguir aí ficar um pouco mais tranquilo. Ele escreve aí algum ponto sobre o mecanismo de segurança do CRI, e o ponto principal para mim os CRIs pulverizados contam com 1,3 vezes a média das próximas 12 PMTs do fundo de reserva, então o fundo de reserva é muito grande, segura bem as oscilações. E é normal, galera. Esse tipo de CRI pulverizado é normal, porque você não pensa aqui, você tem um universo de 100, eu estou usando o exemplo de 100 pessoas, claro, pode ter mais, pode ter menos, mas enfim, é didático. Imagina um universo de 100 pessoas, você vai ter os 20 caras que não estão pagando, você vai ter 20 caras que estão com dinheiro e estão pagando 3 parcelas por mês, você vai ter, beleza, já temos 40 caras em situações opostas, né? Você vai ter 10 caras que simplesmente vão esquecer de pagar o boleto, o cara esqueceu. Você que tem um boleto de um financiamento e tal, você já esqueceu de pagar o boleto? Acontece, o cara, putz, esqueci, não paguei esse mês, pô, inadimplência. Mas o cara vai lá e paga e já passa a régua na situação. Mas enfim, é algo que acontece no universo de 100 pessoas, vai acontecer muita coisa. Vai chegar um cara, às vezes, vai ter um problema na operação, vou ter que renegociar e tudo mais, tal, aquela coisa. Então é um universo muito grande de pessoas e isso faz com que aconteça de tudo. Mas de toda forma, fica sempre ali, mais ou menos tipo, na média, né? Então ele continua pagando. Eles fazem esses stress test e tal, faz todo o cenário, faz todo. Quando você vai estruturar o CRI, você já meio que prepara ele pra tipo assim, beleza, eu tenho 100 carinhas aqui dentro, tá? Um exemplo exagerado. Putz, 50% não tá pagando, o outro 50% consegue bancar o CRI, consegue. Beleza, isso vai depender, número usei teórico aqui. Mas enfim, você faz todo um teste para conseguir, para ter um índice de cobertura bem interessante aí, para você não ter surpresa. Beleza? Galera, é isso. Aqui as operações dele, a gente vê, tem algumas operações aí. Operações, por exemplo, essa aqui, uma taxa bem sem vergonha, né? IPCA mais 4,80. Meu Deus do céu, isso aqui. Ele não vai conseguir se livrar disso aqui tão cedo, né? Por isso que tem que reciclar a carteira, pessoal. Você tá vendo lá a NTNB começando a querer ficar mais animadinha subindo, aí você vai ficar parado com um CRI 4,8. Quem quer um CRI com essa taxa? Ninguém quer esse CRI hoje. Você vai vender isso aqui, ninguém vai comprar. Entre investir num CRI desse aqui e colocar grana no tesouro, você vai botar grana no tesouro. Então, por isso tem que estar sempre gestão ativa, reciclando e tal. Se você dormir no ponto, você fica preso. Ninguém quer esse troço. Enfim. Tantas outras operações aí. E é isso, galera. A gente comentou bastante aí sobre o Bari, batemos um papo aí sobre ele. É um vídeo bem didáticozão, até porque o relatório não teve muita coisa, né? O relatório é meio paradão, assim, né? O fundo não tá tendo emissão, a questão de inadimplência, a gente vê o atraso de mais de 60 dias subindo, ainda não é algo explosivo e tal, a gente vai acompanhando, vamos dar mole, vamos continuar acompanhando e tal, para ver como é que vai evoluindo a situação, mas não é algo assim, putz, explodiu, bateu 30%, ferrou, não é bem assim. Então a gente vai acompanhando e vendo aí os próximos meses. Sobre o pagamento, cara, é difícil prever para onde que vai o pagamento desse fundo, até porque o administrador é a Oliveira Trust. Se fosse o BTG, ia ser regime caixa, a gente ia ficar mais tranquilo. Mas como é o Oliveira Trust, eu nem sei qual que é a metodologia que eles utilizam. Isso também é um ponto de fundo de CRI, pessoal. Já passou da hora dos fundos de CRI, naquela tabelinha no cantinho, onde tem os dados e tal, colocar regime de apuração do lucro. Lucro caixa, lucro competência. Porque aí você sabe o que está acontecendo. Agora, quando o cara não põe, aí você fica cego. Aí você faz o quê? Ter que mandar e-mail para a gestão perguntar, putz, que trabalho, né? Não custa colocar duas linhazinhas, né? Com essa informação. Enfim. Fica aí esse vídeo, até a próxima, fui!